Quantos aqui já leram a história de Caim e Abel na Bíblia? Levante a mão. Já leram, né? Não ouviram, já leram. Amém. A história lá diz que Caim matou Abel, não é verdade? Logo Abel está morto. Mas eu quero falar para você que Abel não está morto. Então, mas pastor, eu vou te provar isso daqui na Bíblia. Mas eu quero compartilhar essa palavra com você nessa noite. O texto está em Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu quero que você me acompanhe na leitura dessa palavra. Diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu, ficou transtornado. E Deus perguntou para ele: por que você está tão furioso? Por que você está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera. E deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou eu responsável? Sou responsável por meu irmão? Então Deus disse: o que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoou você. O solo não lhe dará boas escolhas, boas colheitas, por mais que você se esforce. E de agora em diante, você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Caim disse ao Senhor: meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra e de tua presença e me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. O Senhor respondeu: eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Caim saiu da presença do Senhor. Diga: Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Note, a leste do Éden. Essa frase, primeira frase aqui, é a frase que mais me impacta. Caim saiu da presença do Senhor. Porque talvez há pessoas que falem assim: mas como sair da presença do Senhor? Não ter mais relacionamento com Ele. Deus não se apresentou mais a ele, e ele nunca mais ouviu Deus falar com ele. Isso é sair da presença do Senhor. Não ter mais comunhão com o Senhor. Talvez a pessoa possa até ter comunhão com a igreja, mas não tem com o Senhor da igreja. Talvez você possa até servir na igreja, mas não serve ao Senhor da igreja. Então, mas eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês, com relação a esses 2 meninos aqui, Caim e Abel. Mas vamos falar sobre o nascimento, né? Como foi o dia do seu nascimento? Aí você vai dizer: mas claro que eu não me lembro, né, pastor? Mas alguém lhe contou sobre o dia do seu nascimento. E a pergunta: em que circunstância aconteceu o seu nascimento? No dia do seu nascimento teve choro, celebração, o pessoal ficou feliz, o pessoal ficou choroso. A notícia que você estava para chegar foi recebida com felicidade, ou foi recebida com apreensão, e agora, o que nós vamos fazer? Quando você nasceu, na sua casa havia prosperidade ou havia escassez? Ou seja, tinha condições ou não tinha condições, né? Quando você chegou numa família
estruturada, ou você chegou numa família em que o pai desapareceu e você foi abraçado por um casal que te amou, te deu carinho. Como que foi o dia do seu nascimento? Quando a gente lê alguns livros, a gente constata que a maioria dos brasileiros tem crise de paternidade. Uma parcela tem crise de maternidade. Por quê, pastor? Porque em algumas famílias, a chegada de uma criança, ela é vinda com rejeição. Às vezes, a criança chega num lar de guerra, de acusação, de confusão, de problemas, pais que brigam, famílias disfuncionais. Então, como que foi a sua chegada? Alguém lhe contou como que aconteceu? Talvez dessa noite eu esteja aqui pregando para gente que seu pai não foi um marido de sua mãe. Ele abusou de sua mãe. Ela até engravidou e você chegou e depois você ficou sabendo que foi rejeitado pelo seu pai. E até hoje, de repente, você abriga na sua alma o sentimento de rejeição, o sentimento de não ser bem recebido, de inferioridade, de uma estrutura que não estava preparada para te receber. Eu conheci um jovem que ele foi rejeitado pela sua mãe. A sua mãe deu a luz a ele, o deixou no hospital e disse para que fosse entregue ao seu pai. Foi embora e a história do nascimento daquela pessoa, daquele rapaz, foi exatamente essa. E ele trazia essa marca no coração, na vida dele, até aquele instante em que conversava com a gente. E eu tentava mostrar para ele, à luz da Bíblia, algo diferente que eu quero mostrar para vocês aqui nessa noite. Exatamente em cima da história de Caim e de Abel. E eu gostaria que você pudesse, então, de repente, se identificar. Quando a gente olha para o capítulo 1 e 2 de Gênesis, nós vemos um Deus que se revela amoroso, um Deus que cria, né, a terra, que cria o céu, um Deus que cria luminares, um para governar o dia, outro para governar a noite, né? Nós vemos um Deus criando um ambiente, um cenário, para que depois ele pudesse colocar nesse ambiente um homem e uma mulher. Ele antes disso cria os seres viventes, pela sua própria palavra. Ele está preparando esse ambiente para a chegada de Adão e de Eva. É um ambiente onde depois se traduz, e a Bíblia fala sobre o jardim do Éden. Os capítulos 1 e 2 de Gênesis são dois capítulos assim abençoadores para você ler. É incrível quando você percebe os detalhes que Deus destaca no capítulo 2, porque no capítulo 1 termina dizendo que ele criou homem e mulher, macho e fêmea, os criou. Mas no capítulo 2, Deus detalha exatamente como que foi essa criação. Porque o Deus que você está buscando, está servindo aqui, está adorando, é um Deus detalhista. Ele sabe de todas as coisas e ele prepara todas as coisas. Amém? Mas já termina o capítulo 2, maravilhoso, entra o capítulo 3, estarrecedor, que é o capítulo da queda do homem, né? A serpente engana a Eva dá o fruto para Adão, e tanto Adão quanto Eva criam uma ruptura, uma separação entre eles e Deus. O profeta Isaías, ele já, no seu livro, ele diz que o que separa o homem de Deus é o pecado. Então aqui já houve uma ruptura, porque já havia ali Adão e Eva pecando. E, na verdade, Adão e Eva deixam um boleto para todos nós aqui pagarmos, né? Que se chama o quê? Se chama o pecado original. Todos pecaram. Diz a Bíblia em Romanos capítulo 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Exatamente isto. Você já ouviu alguém falar para você que conhece, né? Eu conheço fulano, já ouvi, tá? Essa história. Fulano é bonzinho, fulano ajuda, fulano é generoso, é um cara incrível, é uma pessoa ótima, é uma pessoa que não faz mal para ninguém. Ó, traduzindo, é um cara incrível, mas que vai para o inferno. Por que isso, pastor? Porque o que salva é a cruz, e não o que nós fazemos. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, e isso não vem de nós, isso é presente de Deus. Deus nos salva não pelo que nós fazemos, não porque sou bom, não porque faço bem às pessoas, não porque eu sou um camarada correto, certinho. Deus nos salva pela graça, é presente dele, não que eu mereça. Então não adianta a pessoa muitas vezes buscar naquilo que ela faz ser salvo. A salvação é uma graça de Deus, amém? O capítulo 3, versículo 23, diz exatamente isso. E o versículo 26 diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia? Amém? Então todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, estão separados de Deus. Aí o Senhor vem e te salva, te liberta, restaura você com Ele. Nós recebemos pela cruz do Calvário o passaporte carimbado com o sangue que Cristo Jesus derramou na cruz do Calvário. Amém? Mas, continuando a história, Eva come a fruta, entrega para Adão, eles erram, e a Bíblia vai mostrar a partir daí algo horrível que se instala na humanidade. E aí, meu irmão, o capítulo 4 é um cenário horrível, depois da queda: inveja, violência, poligamia, assassinato, crise, o pecado está dominando. O capítulo 4 de Gênesis é terrível. Esse capítulo 4 é uma tragédia. Mas interessante que antes do capítulo 4, no capítulo 3, versículo 15, Deus fala para Adão e Eva e diz assim: da semente da mulher eu vou fazer nascer um, e ele vai pisar a cabeça da serpente. Pode ser que Eva tenha pensado que esse seria o filho dela, mas a Bíblia está se referindo a Jesus Cristo. Esse que iria nascer, pisar na cabeça da serpente. E o capítulo 4 é um capítulo que mostra uma tragédia, uma confusão, uma convulsão espiritual, que Eva acaba nesse contexto todo dando à luz a Caim e Abel. Ou seja, Caim e Abel não nasceram num tempo bom. O lar estava completamente cheio de violência, desestruturado, não estava preparado. Adão e Eva separados de Deus, e nesse contexto de adversidade, de problema, nascem Caim e Abel. Ou seja, por isso que no início eu perguntei para você como que foi o dia do seu nascimento, como foi a sua chegada. Eu creio que a chegada de Caim e Abel foram terríveis, porque eles chegaram num momento muito crucial, né? E aí eu gostaria que você trouxesse a sua mente e ficasse em paz com o dia que você nasceu. Por quê, pastor? Eu vou te falar. Eu quero que você entenda que o sêmen que te gerou pode ter sido de um agressor, de um adúltero, de um bêbado, de um violento, de um homem que você nem sabe, nem conheceu, sumiu. Na verdade, eu não sei de quem é o sêmen, ou o útero, que pode ter sido de uma mãe amorosa, ou pode ter sido de uma mãe que te rejeitou, ou pode ter sido de uma mãe que usava drogas,
ou de uma mãe, como eu contei a história do menino, que desapareceu, que deu à luz o filho e deixou lá para que o pai pudesse criar. Eu não sei, na verdade, qual foi a história do sêmen que te gerou, ou do útero que ali foi gerado a sua vida. Na verdade, isso que nós estamos abordando, tanto o sêmen quanto o útero, são dois fatos que atordoam a vida de muitas pessoas. Porque muitas pessoas justificam a vida que elas tiveram na infância, na adolescência, até mesmo no seu nascimento, a estrutura da vida que ele então teve. Pastor, nasci num lar onde a minha mãe não tinha tempo para mim, onde não tinha o meu pai presente, meu pai ausente, né? Eu nasci num lar criado pelas minhas avós. Eu cheguei, pastor, e na verdade a minha mãe não me queria, não queria ter, né? Meu pai sumiu. Na verdade, muita gente então começa a justificar e dizer assim: olha, eu não cheguei, eu não alcancei, eu não tive vitória, porque o senhor não conhece a minha história, como que eu cheguei a esse mundo, como que eu fui criado. Eu fui criado, pastor, numa família pobre, uma família que não tinha nada, nós não tínhamos o que comer. Pastor, eu já ouvi gente falar assim: olha, eu não pedi para nascer. Então, há muitas histórias que tentam justificar por que você ainda não está onde Deus planejou para você estar. Mas eu quero trazer uma palavra profética para você nessa noite, em nome de Jesus, nessa hora, para a glória de Deus. Qual é, pastor? Quem gerou você não foi o sêmen, não foi o útero. Quem gerou você, quem te deu o fôlego da vida foi Deus. E eu quero te dizer que Deus, olha aqui para mim, hoje você vai sair daqui curado, liberto. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não erra. Deus não errou com você. Quando Deus te gerou, antes que você chegasse no ventre da tua mãe, e foi Ele que te formou no ventre da tua mãe, conforme o salmista diz, que você foi escolhido antes que você estivesse no ventre. Deus te escolheu. Mas pastor, Deus te abraçou. Exatamente isso. Deus olhou do céu para você aqui, fez um plano e inseriu você nesse plano. Você é a resposta de oração de alguém. Aleluia! A sua existência é a evidência de que essa geração precisa daquilo que Deus colocou na tua vida. A sua existência tem um propósito. Você talvez não tenha sido planejado pelo seu pai, talvez não tenha sido planejado pela sua mãe, mas eu posso lhe afirmar, o salmista, ele diz que antes que você existisse, Deus já estava costurando você no ventre da sua mãe, e tudo já estava escrito no livro dele. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que quando eu me deparo com alguém que diz assim: eu sou a favor do aborto, eu luto contra isso, irmão. Não quero saber se é de esquerda, de direita, de centro, vai para o inferno. Vai para o inferno, essa pessoa. Porque você está aqui porque tua mãe não te abortou. Então não cala a minha boca, não. E tem um movimento no Brasil todo para que isso se estabeleça. Mas nós somos contra. Por quê, pastor? Porque a palavra diz que Deus já te formava no ventre da tua mãe. Mas, pastor, foi fruto disso, foi fruto daquilo. Não importa, Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para você. E quando você entende isso, você diz assim: há algo grande de Deus para acontecer na minha vida e através da minha vida. Por quê? Porque esse Deus, querido, é um Deus soberano, é um Deus poderoso.
Não importa se você teve crise, se a sua família era boa, se era ruim, não importa como que foi. Deus é inteligente, Deus não comete erro, Deus é maravilhoso. Deus está dizendo para você que você é a resposta para essa geração. Você é um presente de Deus para essa terra. Diga para a pessoa, você é um presente de Deus para essa terra. Em nome de Jesus. Então, a partir de hoje, vai acabar isso. Você vai acabar com essa neura. Ah, pastor, mas não. Em nome de Jesus, você é um presente de Deus para essa terra. Você tinha que estar aqui. Você deveria estar aqui. Foi Deus quem determinou. Você nasceu para honrar a Deus. Você nasceu para fazer a diferença onde você está. Em nome do Senhor Jesus. É interessante que quando a gente lê o capítulo 4 de Gênesis, quem nasce primeiro? E aí você percebe que Eva cria uma expectativa. E eu creio que a expectativa de Eva com relação a Caim está firmado no que está no capítulo 3, no versículo 15, quando Deus falou que ia nascer um varão que ia pisar na cabeça da serpente. Eva deve ter pensado assim, é esse varão que chegou, que vai pisar na cabeça da serpente. Mas não era. Mas ela criou uma expectativa. Tanto é que no hebraico, o sentido do nome de Caim, o significado, Deus me deu um varão. Ou seja, ela lembrou, ela associou uma coisa a outra. E quando nasce Abel, o que acontece? Ela não fala nada. Fala nada. Ela não tinha expectativa nenhuma em Abel. Num filho ela criou a expectativa, gerou a expectativa, é esse cara. No outro ela não gerou nada, tanto é que o nome Abel significa sopro. Foi a partir daí que se estabeleceu a cultura judaica de dar nomes aos filhos, estabelecendo como seria o futuro deles. A partir daí que estabeleceu essa cultura. Todo judeu, quando nasce, ele recebe um nome que vai determinar como que vai ser o futuro dele, como que ele vai ser. A identidade dele. A vida dele. E para Eva, quem seria Abel? Abel é um sopro. Rápido, breve. Não tem nada para ele. Não vai dar para nada. Você já ouviu alguém falar assim, esse menino não vai dar para nada. Essa menina, já era. Já ouviu gente falar assim, não precisa levantar a mão não. Mas exatamente, talvez você esteja aqui, alguém já falou, você não vai dar certo. Você não tem jeito. Seu pai já falou isso, sua mãe já falou isso. Esse menino vai servir para isso aqui, ó. Essa menina vai servir para isso aqui. Sabe, muita gente traumática, muita gente com complexos que estão na sua alma. E que isso impede você de entender o amor de Deus pela sua vida. Então eu quero te dizer que Deus está olhando para você e mostrando isso para você. Eu tenho uma palavra aqui para os pais que estão aqui. Você que é pai, você que é mãe, e que em algum momento você se frustra ou se culpa, porque pastor, eu orei pelo meu filho, eu ensinei o meu filho, eu lutei pelo meu filho, eu levei meu filho no caminho, eu ensinei o caminho para o meu filho, eu mostrei para o meu filho como que é a vida, eu mostrei para ele caráter, mas pastor, eu me sinto culpado, aonde que eu errei? Você não errou não. Você não errou não. Por quê, pastor? Porque chega uma hora que os nossos filhos têm que tomar suas próprias decisões e fazer as suas próprias escolhas. Um exemplo disso, o filho pródigo. O pai daquele menino era fantástico. A história mostra isso. Criou aquele menino, os dois, né? E tinha tudo. E no caminho do Senhor, os dois servos do Senhor. Mas chegou uma hora que ele já podia fazer as suas decisões, tomar a sua escolha. O que ele falou para o pai? Eu quero a minha terça parte da minha herança, que eu vou embora. O que o pai fez? O pai lhe deu. Toma, meu filho. É aquela tese de que alguém fala assim, pastor, por que Deus permitiu isso? Não, meu filho. O pai não vai interferir na sua escolha e na sua decisão. Você tem liberdade para escolher e para decidir. Amém? Mas também você vai ser responsável pelas consequências da sua escolha e da sua decisão. Mas normalmente você transfere isso para Deus. Por que Deus deixou? O pai, ele deixou porque você tinha o direito da escolha e da decisão. Mas ele podia impedir.
Mas você não é boneco. Você é filho. Amém? Amém? Então, quando você percebe isso, acaba esse negócio de culpa. Eu ensinei todos os meus filhos. Se eles vão fazer escolhas erradas, decisões erradas, é por eles mesmos. Eles vão sofrer em razão disso. Nós, pais, sofremos. Mas eles vão sofrer mais. Mas eu não carrego culpa. Então é uma palavra para os pais. Eu sei que nós temos expectativas a respeito dos nossos filhos. Mas vai chegar uma hora que eles vão ter que tomar as decisões deles. Amém? Eu percebo muitas vezes duas classes de pessoas. Aquelas que nunca criaram nenhuma expectativa positiva a seu respeito. Ou até mesmo não criaram expectativas, as expectativas eram negativas a respeito da sua vida. Pessoas que muitas vezes dizem para você e tiram toda e qualquer expectativa que você tem, falam coisas negativas acerca de você, e você acredita, e você vive aquilo. E quando Eva, irmão, quando Eva deixou isso claro, mostrando isso, porque muitas vezes, eu tenho certeza que tem gente aqui que já foi rotulada na escola, rotulada no emprego, rotulada dentro da família, na parentela, por ser assim, foi rotulada. Mas deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus. Quando eu olho para o texto e vejo a ausência de expectativa da mãe para com o filho, eu quero dizer para você que quando eu olho para o céu, eu vejo que a ausência de expectativa na terra não significa a ausência de expectativa no céu. O silêncio do homem não representa o silêncio de Deus. Você está recebendo isso? Amém? Então, receba isso no teu coração. Escute, olha aqui para mim. Deus acredita em você. Deus acredita naquilo que Ele tem entregue nas tuas mãos. Há uma essência maravilhosa do céu, a sua vida. Eu não sei quantas vezes você recebeu palavras contrárias, mas as palavras contrárias não vêm nunca do céu, sempre vêm da terra. Do céu vem palavra que te motiva. Do céu vem palavra que te dá vigor. Do céu vem palavra que diz assim, vai porque você pode. Do céu vem palavra que diz assim, vai que eu estou contigo. Do céu vem palavra que diz assim, apesar de todas as coisas, você vai conseguir. Do céu diz assim, você caiu, mas se levanta porque eu estou contigo. Do céu só vem palavra para te abençoar, mas da terra não. Então a sua expectativa não tem que estar na terra, tem que estar no céu. Você entendeu isso ou não? Deus tem projetos grandes para a tua vida, sonhos grandes para a tua vida. Você está entendendo isso? Ah, pastor, mas eu já tenho certa idade. Não importa, eu tenho 60 anos e acredito que Deus ainda tem planos grandes para a minha vida, através da minha vida. Eu quero ainda alcançar e abençoar muita gente. Aleluia. É instrumento de Deus. Se prepare. Palavra de Deus para você. Porque ainda esse ano, Deus vai empoderar você de uma maneira extraordinária. Você não entendeu? Pastor, só tem 2 meses praticamente. Nesses 2 meses, Deus vai fazer com você o que há 10 anos você esperava. Você acredita nisso? Quem acredita nisso de verdade, levante a tua mão e diga assim, glória a Deus. Porque o tempo para Deus não é o nosso tempo. A Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia. Só que na nossa mente a gente pensa assim, mas pastor, só faltam 2 meses. Como que Deus vai fazer algo que há 10 anos eu esperava, que não aconteceu até agora? O senhor acha que em 2 meses vai acontecer ainda esse ano? Eu acho. Eu tenho certeza. E você precisa receber essa palavra. Acreditar nessa palavra. Interessante que a Bíblia diz que Eva teve filhos e filhas. Filhos e filhas. E a história continua dizendo que os 2, eles vão crescendo. Eles chegam a uma certa idade e eles vão oferecer um sacrifício. O que era sacrifício naquela época, pastor? Era um culto.
eles iam levantar um altar para o Senhor. Isso era sacrifício. Caim dedicava-se ao campo, agricultor, e Abel dedicava-se a ser pastor. Ele cuidava de ovelhas. E quando você olha para a oferta, se você pegar lá em Levítico, capítulos 1, 2 e 3, você vai ver que tem a descrição de uma oferta de manjares, que se apresentava ao Senhor. Essa oferta, ela era feita, esse manjar era feito com produtos da terra, da agricultura. Era assim como se você chegasse numa mesa, aquele banquete, a gente não vê aquela coisa bonita, aquele banquete bonito, você olha para a beleza que está ali. Foi a oferta que Caim ofereceu. Para quem? Para o Senhor. Então a oferta dele estava errada? Não, estava certa. Ele ofereceu aquilo que também era oferecido ao Senhor. Agora, a Bíblia diz que Abel ofereceu as primícias. Qual a diferença dos dois sacrifícios? Você já começa a ver aí. Caim trouxe do fruto da terra qualquer coisa que ele achou lá, ele trouxe. Caim não, Abel não. Abel, diz a Bíblia, que ele trouxe a primícia, a melhor ovelha, a primeira ovelha. Então, uma outra coisa que caracterizava a diferença dos dois sacrifícios, quando você olha lá em Gênesis, interessante isso aqui. Quando Adão e Eva pecaram, eles pegaram uma planta, uma folha de figueira, para se esconderem a nudez deles. Quando Deus chega e fala com ele, Deus diz assim, não, o que Deus está dizendo para ele é o seguinte, não adianta tentar esconder o pecado com a roupa. O pecado tem que se confessar. E aí, o primeiro sacrifício bíblico, o primeiro derramar de sangue na Bíblia está ali. Deus pega um cordeiro, mata o cordeiro, tira a pele do cordeiro, faz uma roupa para Adão e para Eva. É isso aqui, ó. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há só há arrependimento com derramamento de sangue. Interessante, quando você olha para isso, é Deus falando para Adão e Eva, vocês precisam entender isso, vocês precisam reconhecer, confessar, só o sangue. E aí você já começa a entender isso. Deus vai sacrificar. E aí interessante que Abel e Caim, eles repetem. Como assim, pastor? Caim repete o que o pai dele, Adão, fez, veio do fruto da terra. Olha o sacrifício. E Abel repete o que Deus fez lá no jardim, com Adão e Eva, depois que eles pecaram. Abel mata uma ovelha, o sacrifício. Aí quando você olha para o sacrifício de Caim, é uma mesa bonita, cheirosa, aparentemente, né? Já quando você olha para o sacrifício de Abel, é uma mesa com pele do animal, com sangue derramado. Quando você olha, qual que você iria escolher? Aquela lá está fedendo, aquela lá está suja, essa aqui está linda, porque nós olhamos com aparência, mas Deus olha com o coração. Perceba, qual a diferença entre os dois? Deixa eu te falar uma coisa. Qual dos dois parece mais com a cruz? O de Caim ou o de Abel? Não existe culto, adoração sem entrega, sem renúncia. O cara quer seguir a Jesus, mas não quer renunciar. O cara quer seguir a Jesus, mas quer viver a vida dele do jeito dele.
Isso não existe, cara. Isso não existe. Mas o texto, interessante quando você olha para o texto não fala da oferta. O texto fala do ofertante. Deus não, você viu, você prestou atenção no texto? O texto, Deus não condena a oferta. Deus condena o ofertante. Deus não aceita o ofertante. Deus não fala da oferta. A oferta era justa, certo? Mas o ofertante, Você pegou ou não pegou, irmão? Não adiantava Deus falar assim para Caim: Caim, vai lá e troca a oferta. Caim, aperfeiçoa a oferta. Caim, completa a oferta. Está faltando na oferta, não. E pelo amor de Deus, não entenda que eu estou falando de dinheiro, eu estou falando de culto, eu estou falando de adoração, eu estou falando de entrega, não estou falando de dinheiro. Não adianta você trocar a oferta, completar a oferta, aumentar a oferta, se o adorador não mudou. Ah, mas meu serviço, pastor, para Deus, a minha dedicação para Deus, aquilo que eu fiz para o Senhor. Deus não está dizendo que aquilo que você faz é errado. Deus não está dizendo que aquele camarada que mexe no som está errado mexer no som, que está errado você ser um centurião, que está errado você fazer alguma coisa na casa, no reino dele. Deus está falando o seguinte, que o que você traz para mim é certo. Mas o meu foco não é o que você traz, nem o que você faz, é o que você é. Eu não quero que você mude a oferta, nem complete a oferta. Eu quero que você mude. A Bíblia diz que o coração de Caim era mau. Deus está olhando o caráter de Caim. Então não adianta você vir no domingo e dizer assim: eu fui no domingo na igreja e cultuei ao Senhor, mas amanhã a tua vida está toda torta, onde você está, no trabalho, em casa, nos seus relacionamentos. Deus quer que você mude. Você está entendendo ou não? Amém? Interessante, irmãos. E os dois fazem culto, os dois têm altar, os dois são servos de Deus, os dois estão na mesma igreja, só que Deus aceita um e rejeita outro. Por quê? Coloquei aí: a essência do meu culto revela a essência da minha adoração, mas a excelência do meu culto revela a intenção do adorador. Quando Jesus conversa com aquela mulher samaritana, e ela está ali, ela diz assim: mas Senhor, os judeus adoram em Jerusalém, nós samaritanos adoramos aqui no monte. E Deus falou para ela assim: chegará o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus procura verdadeiros adoradores. Significa que há falsos adoradores. Caim era um falso adorador. Deus procura verdadeiros adoradores, pessoas que estão dispostas a serem transformadas pelo Senhor. E quando a gente fala em encontro com Deus aqui, nós estamos falando desse tipo de transformação. Quando você vai no encontro com Deus e volta, você sai de lá transformado. Muita coisa muda dentro de você, não é fora de você. Você está entendendo ou não, irmão? Amém? E isso aqui a gente precisa trazer à memória e mostrar isso. Há uma outra coisa muito que vai impactar você. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 12, a Bíblia me diz por que Caim matou Abel. Por quê? Está escrito lá. A Bíblia está dizendo, não sou eu que estou dizendo não. A Bíblia, em primeira carta, não é o Evangelho de João, é a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 12, diz que não sejamos como Caim, que pertencia ao diabo e matou o seu irmão. Ele pertencia ao diabo e matou o irmão dele. Ele pertencia ao diabo, mas estava na igreja. Ele se apresentava também como servo de Deus. Que é isso?
Interessante que domingo passado a mensagem tinha muita glória a Deus, muita aleluia, muita salva de palmas. Mas não estou pedindo isso. Eu sei que o foco da mensagem de hoje é diferente. É Deus falando diretamente com você, dizendo assim, precisa haver uma mudança, uma transformação. É Deus falando para você assim, você já vai entender já. Ixi, meu Deus, o que é isso aqui, Senhor? A hora passou demais aqui rápido, hein? Manda segurar lá a hora. Posso continuar? Irmãos, mais interessante. Pastor, o que é isso, né? É verdade. A Bíblia diz que o coração dele estava corrompido, irmão. Mas deixa eu te falar uma coisa. O mais interessante, olha aqui para mim, é que antes de Caim matar Abel, Deus veio falar com Caim. Antes que você vá fazer algo errado, Deus primeiro vem e fala com você. Deus foi e falou com Caim. Caim, que, Senhor? Não faça isso, Caim. O pecado está à sua espera. Ele está aí te rondando. Isso que você está pensando em fazer vai desgraçar a sua vida. Tem gente que ouve Deus falar, mas não faz. E aí a desgraça vem, aí diz assim, por que Deus deixou? Não foi Deus que deixou, Deus é Pai. Ele te avisa antes. Ei, não faça isso. O pecado está à sua espera. Ele conversa com Caim. Se é uma pessoa que ele conversava bastante, mais do que com Abel, era com Caim. Por quê? Porque o caráter de Abel era um homem íntegro, era um jovem íntegro, um adorador. Ele não precisava vir avisar coisas a Abel, mas a Caim ele precisava. E ele foi falar com ele. E diz que, por que você ficou transtornado? Por que você ficou tão furioso? Por que está tão transtornado? Se você fizer o certo, será aceito. Se não fizer, tome cuidado. Ele não disse que não será aceito. Ele disse, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera. Ele deseja controlar você, mas é você quem deve dominá-lo. Ei, olha aqui. Pecado pode se dominar. É isso que Deus está falando ali. Antes de você for fazer isso daí, controle, se domine. Aí você vê a menina que vai lá, papai, mamãe, já fiz, agora. O problema é que a desgraça que vai acontecer na vida da pessoa acaba também atingindo as pessoas que estão ao redor dela. Deus está avisando para você, as coisas vão acontecer. Oh, ei, João, Maria, isso aqui. Você vem na igreja, você ouve Deus falar, cara. Eu sei que você ouve Deus falar. Você está ouvindo Deus falar com você aqui hoje. Talvez você tenha chegado no culto, já no louvor, Deus começou a ministrar no teu coração e falar com você. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes faz como Caim. Ouve, mas não se arrepende. Aí Deus ainda fala com ele assim, rapaz, ele está à porta, ele quer dominar você, mas você pode dominar ele. Meu irmão, aquilo que você não domina, vai dominar você. Aquilo que você não controla, vai controlar você. A rede social não pode controlar você, você tem que controlá-la. Os seus impulsos sexuais não podem controlar você, você tem que controlá-los. Os seus desejos carnais não podem controlar você. Eu posso ter desejo, pastor? Pode, mas ele não pode dominar você. Você que tem que dominar esses desejos. Você está entendendo ou não, irmão? Quem está entendendo, levante a mão em nome de Jesus. Você vai sair daqui glorificando ao Senhor, aleluia. Eu preciso correr com a mensagem aqui, porque, meu Deus do céu, graças a Deus. Pastor, é graça, isso é graça. Isso é graça. Então, o primeiro assassinato na Bíblia foi por causa de um culto e de uma oferta. Foi, ué. Caim olhou para o irmão. O cara... Deixa eu falar, muitas vezes acontece isso dentro da igreja. Pessoas são assassinadas, espiritualmente falando.
Quando a sua religião se torna maior do que o seu Deus, você demoniza a sua adoração. Quando o seu culto é mais importante que o seu Deus, você mata a sua adoração. A gente não adora a Deus só no domingo, a gente sai daqui e continua adorando a Deus em casa, amanhã no serviço, na escola. Você está entendendo? Está entendendo ou não? Quando a sua religião é mais importante que o seu irmão, você assassina a comunhão com ele. Quando Abel é morto, Caim recebe outra visita de Deus. Aí vem o diálogo. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável pelo meu irmão? Então Deus disse: que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim da terra. Caim está dizendo para Deus o seguinte: eu não sei, sou guardador dele por acaso, sou responsável por ele? De quem é a culpa de acontecer aquilo com aquela pessoa? Normalmente a gente quer transferir a culpa. Na verdade, esse negócio já vem lá desde Adão e Eva, né? Quando Deus chamou Adão para o confronto, Adão disse assim: foi a mulher que o Senhor me deu. Eu não pedi, não tem registro nenhum de oração que eu pedi a uma mulher ao Senhor. Eu estava dormindo e quando acordei, olhei aquele avião do meu lado. Significa, Deus, que eu não sou culpado, foi o Senhor que me deu. E aí você entende esse mistério? Qual, pastor? O mistério da gente transferir a culpa de uma responsabilidade, de uma decisão, de uma escolha nossa para outra pessoa? Quando a pessoa sai da igreja, diz assim: não, foi por causa da igreja, foi por causa do pastor, foi por causa disso, foi por causa daquele povo. Eu estou falando da igreja, mas tem tantas outras coisas. Em vez de nós reconhecermos que erramos e corrigirmos aquele erro, e confessarmos, como diz a Bíblia, e Deus iria abençoar Caim se assim ele fizer, mas não fez, ele tentou transferir a culpa. Eu não sei, ué. Sou guardador do meu irmão, embora ele fosse mais velho. A culpa não é minha, não. E Deus fala com aquele homem, com Caim, e mostra para ele. E é interessante, irmão, que Deus olha para Caim e diz assim: o próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, o solo, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas. Por mais que você se esforce, e de agora em diante você não terá um lar, e andará sem rumo pela terra. Caim disse ao Senhor: meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra, de tua presença, e me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar vai me matar. Deus disse assim: não, ninguém vai te matar. Deus colocou uma marca nele. Ele saiu da presença do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa aqui, olha aqui para mim. Deus não amaldiçoa ninguém. Deus não amaldiçoa ninguém. Deus não amaldiçoa ninguém. E essa maldição, pastor, que viria sobre... Não viu o texto falando que o sangue que ele derramou? Ou seja, a maldição é resultado do pecado que ele cometeu. Então, quando eu erro e transfiro a culpa para alguém que me levou a errar, eu não estou isento de sofrer a consequência do erro que eu fiz. Ninguém vai dizer amém, não? Deus põe uma marca nele, mas para protegê-lo e não para amaldiçoá-lo. E aí, meu irmão, a história continua. Caim saiu da presença, Eva teve mais filhos, aí diz que Eva teve 7, aí depois outros filhos, de 7 veio a geração de Abel até Noé, geração
que seria a geração de adoradores. O menino está procurando a mãe ou o pai. Geração de adoradores. Mas o que Caim tentou fazer matando Abel? Matar a geração de adoradores, calar a boca deles. Olha só como que a coisa é tão terrível, irmãos. Que o que Deus está falando? Usando uma metáfora, ou uma ilustração, a respeito da geração de Abel, que era uma geração de adoradores, que Caim matou. A Bíblia diz que o sangue de Abel clama até hoje. Abel morreu, mas a morte de Abel, o sangue derramado, clama até hoje. Espiritualmente, fisicamente ele morreu, mas espiritualmente, a morte de Abel até hoje clama por uma geração de adoradores. Mas calma aí. Mostrar isso aqui para você. Hebreus 11:4, estou no Novo Testamento, diz: fisicamente, não sei o que estou falando, está morto Abel, mas espiritualmente a geração de Abel fala até hoje, ela está viva. Não sou eu que estou falando não, Hebreus capítulo 11, versículo 4, depois você vai lá e vê. Olha o que está escrito em Hebreus 12:24. A Jesus, aí vem, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala de coisas melhores do que fala o sangue de Abel. Agora o sangue de Abel fala. Fisicamente Abel está morto, mas espiritualmente ele está vivo. O sangue de Abel fala, o de Jesus fala muito mais alto e muito mais forte. No mundo espiritual, o mundo espiritual respeita o sangue que foi derramado por Cristo na cruz do Calvário. No mundo espiritual, respeita o sangue que foi derramado por Abel. Cadê a geração de adoradores? Mateus capítulo 23, versículo 35 diz: como resultado, serão responsabilizados pelo assassinato de todos os justos, de todos os tempos, desde o assassinato do justo, quem? Diga Abel, até o de Zacarias, o último livro do Velho Testamento, profeta, filho de Baraquias, que vocês mataram no templo, entre o santuário e o altar. Olha aqui para mim. Já estou terminando. Segura aí só um pouquinho. Os historiadores, você pode perguntar isso a qualquer judeu, ele vai te confirmar isso. A localização aonde Caim matou Abel foi no caminho de Damasco. A localização onde Caim matou Abel foi no caminho de Damasco. 37 anos depois de Cristo, Atos capítulo 9, versículo 1, quem que estava a caminho de Damasco com cartas do sacerdote para prender os crentes de Cristo Jesus? Diga Saulo. Saulo a caminho de Damasco. Quando Saulo chega próximo a Damasco, Saulo cai do cavalo porque uma luz resplandecente cega-lhe os olhos e ele cai do cavalo. Veja, ali Abel caiu. O sangue de Abel estava ali que Caim matou. Quando Paulo, e aí, meu irmão, Saulo, ele tinha um espírito assassino de Caim. Ele ia para Damasco com aquele espírito de prisão, de morte, aos filhos de Deus, aos seguidores de Jesus. Mas ele cai do cavalo, quando ele cai do cavalo como Saulo, ele se levanta como assassino, ele se levanta como um adorador ao Senhor, porque ali agora o sangue de Abel falava, e aí levanta a geração de adoradores, o apóstolo que escreveu 13 cartas, que foram inspiradas pelo Espírito Santo, e os outros apóstolos que vieram, para que nós estivéssemos aqui hoje.
É o caminho. Meu Deus. Eu preciso urgentemente botar um aparelho de ar-condicionado aqui. Você está comigo aqui? Você lá atrás está comigo aqui? Ah, Jesus. Como Deus fala com a gente, né, irmão? Derramou sangue. E o sangue foi derramado. E uma nova geração, a geração de adoradores, se levanta. E até hoje, nós temos milhares de pessoas que se tornaram adoradores verdadeiros de Jesus. Abel não está morto. Assim como Jesus não está morto, mas vive para sempre. Mas aquilo que foi estabelecido lá, segundo o Novo Testamento, continua falando até o derramamento do sangue de Cristo. E no caminho de Damasco, aonde foi derramado o sangue de Abel, restaurou-se a geração dos adoradores. Deus quer dizer o seguinte: ninguém pode calar os meus adoradores. Ninguém pode calar. Ninguém pode parar você. Ninguém pode te destruir, porque o Senhor é contigo. Você está entendendo? Seus sonhos, os planos de Deus da tua vida, Deus quer restaurar todos eles. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.